Tudo bom, pessoal? Vamos dar início a mais uma aula. Essa é a nossa aula de número 7 e nela nós vamos falar sobre volumetria de complexação. Como a gente tem feito desde o começo do nosso curso, né, nós estamos dividindo cada aula, geralmente em duas ou três partes. Então, essa aula a gente também vai ter, né, essa divisão, ela vai ser dividida em duas videoaulas, e nessa primeira parte nós vamos falar especificamente sobre os conceitos teóricos relacionados à volumetria de complexação. Na videoaula de número 2, nós vamos falar especificamente sobre os cálculos envolvendo volumetria de complexação. Tudo bem? Está preparado? Vamos começar? Bom, quando a gente fala de volumetria, né, nós já estudamos as principais teorias, a principal teoria da análise volumétrica, né? Entendemos os conceitos do que é titulante, titulado, como é uma titulação, né? E por que a gente faz esse procedimento. Vimos também já a aplicação para a volumetria de neutralização, onde vou ter ali uma reação ácido-base ocorrendo, né, onde ou o titulante é o ácido ou é a base, né, e o titulado ele precisa ser a espécie oposta. Agora, na volumetria de complexação, né, nós temos primeiramente entender que tipo de reação é que vai estar ocorrendo, né, para que a gente possa denominar aquela volumetria como uma volumetria de complexação. Então, olha lá. Muitos íons metálicos, eles formam complexos estáveis, solúveis em água, com um grande número de aminas terciárias contendo grupos carboxílicos. Né? Então aqui eu coloco para vocês, né, a formação de complexos estáveis que são solúveis em água. Então esses complexos eles vão ser espécies, né, aonde eu vou ter a ligação, né, entre um íon metálico e algumas espécies que contêm amina terciária e grupos carboxílicos, né, entre outros ligantes, vamos começar a chamar assim, né? Então, a partir do momento em que eu tenho a formação de um complexo, eu tenho a chamada volumetria de complexação. Tá? Então, a formação desses complexos serve como base para a titulação complexométrica. Então, existe um grande número de compostos usados na complexometria. Existe, na realidade, uma quantidade, né, de compostos que são utilizados para formar os complexos, geralmente com esses íons metálicos. Né? Então, a discussão teórica que segue, né, do que a gente vai utilizar, principalmente durante esta aula, será limitada a complexos formados com o chamado ácido etileno diamino tetacético, que a gente pode simplificar pela sigla EDTA. Né? Ele vai ser um dos complexantes, né? Um dos compostos utilizados para formar complexos com os íons metálicos. Né? Então, ele vai ser um dos complexantes mais comuns e mais empregados quando a gente fala de análise volumétrica. Então, o que é a complexometria? É a volumetria que se destina fundamentalmente à determinação de teores de íons metálicos em solução, principalmente cátions metálicos. Né? Então, aqui eu coloco para vocês alguns exemplos de alguns cátions metálicos que podem ser quantificados por volumetria, né, como o cálcio, o magnésio, que é um dos principais cátions metálicos que vão, né, encontrar aí a sua determinação através dessa técnica, assim como vários outros, como cobre, níquel, prata, tudo bem? Coloco também uma observação de que os ânions podem ser dosados, né, somente através de técnicas indiretas de titulação, né, onde eu não faço a quantificação direta daquele ânion. Eu calculo um cátion intermediário, né, que pode me relacionar à concentração de ânion. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o íon fosfato e o íon sulfato, que são dois ânions que podem ser calculados indiretamente através de uma análise complexométrica. Então aqui eu tenho um exemplo geral, né, que mostra o íon metálico, tá certo? Reagindo com o chamado titulante complexante, formando o complexo metal
titulante. Observem que esse titulante complexante, eu estou destacando aqui que ele é um doador de par de elétrons, né? Na realidade, esse titulante complexante, só um momento, esse titulante complexante, na realidade, ele é um ligante, tá? Justamente porque ele vai ter aqui essa capacidade de doar um par de elétrons para o íon. E aí eu tenho a formação do que eu quero, que é o complexo. E o que, que é um ligante? É um íon ou uma molécula que forma uma ligação covalente com um cátion ou átomo metálico, né? Então ele forma uma ligação covalente com um cátion metálico ou um átomo metálico, né? Neutro, por meio da doação de um par de elétrons, que é então compartilhado por ambos. Observem, eu tenho a ligação covalente que a gente chama de normal. Na ligação covalente normal, a espécie, pensem aí, imaginem duas espécies que vão compartilhar um par de elétrons, né? A espécie X e Y. Na ligação covalente normal, a espécie X, né, contribui com um elétron e a espécie Y contribui com outro elétron. E aí elas passam a compartilhar aquele par de elétrons, que na prática passam a pertencer aos dois átomos. Então, essa é a ligação covalente normal. Nesse tipo de ligação que está ocorrendo aqui, somente o ligante, né, que é o titulante complexante, que é aquele que vai doar o par de elétrons, é que vai entrar com os dois elétrons do par, né? Então, essa ligação covalente que é citada aqui, né, na realidade é uma ligação covalente do tipo dativa ou coordenada, que é quando somente uma das espécies contribui com os elétrons do par, tá certo? Então, o ligante ele tem essa propriedade, né, de doar um par de elétrons para essa ligação covalente, tá certo? E aí eu tenho a formação do complexo. Observem aqui que eu tenho dois tipos de ligante. Eu tenho o ligante monodentado e o chamado ligante polidentado. O ligante mono de né, ele se liga a um íon, né, ou átomo metálico neutro, por um grupo contido na sua estrutura, ou seja, ele tem uma ligação por ligante. Esse tipo de ligante, como por exemplo os ligantes metálicos, iônicos, inorgânicos, como a água, amônia, cianeto e os íons haletos, todos eles só têm um par de elétrons. Então, eles só têm um ponto de ligação com, por exemplo, um íon metálico, né? Então, só se estabelece essa única ligação. Por isso que o ligante, neste caso, é chamado de monodentado. Os gigantes polidentados é quando ele tem dois ou mais grupos contidos na sua estrutura para formar essa ligação. Ou seja, ele tem dois ou mais pares de elétrons. Vejam, eu estou falando pares de elétron e não elétrons, tá? Então ele tem dois ou mais pares de elétrons para doar, né, e estabelecer aí uma ligação covalente coordenada. E aí aqui eu tenho os exemplos, como o etileno de amino, o ATP, o etileno de amino tetacético, que é o EDTA, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, o EDTA, que é um que a gente vai falar bastante, né, ele tem 6 pares de elétrons capaz, né, de doar para o estabelecimento dessas ligações covalentes coordenadas, né? Então, se ele vai utilizar todos, né, vai depender lá do íon metálico com o qual ele vai se ligar. Mas, na prática, ele tem os 6 pares de elétrons capazes de doar. E aí, a gente precisa, né, agora que nós já entendemos o que é um complexo, eu preciso entender o que é um complexo do tipo quelato. Então, esse complexo ele é produzido quando um íon metálico coordena-se com dois ou mais, né, então um tri, um tetra, um penta, um hexadentado ou assim por diante, grupos doadores de um único ligante para formar um anel heterocíclico de 5 ou 6 membros. Então, o complexo quelato ele vai ser um tipo específico de complexo, né, que precisa atender alguns critérios, como
o fato, né, do ligante ser bi ou polidentado, tá certo? E formar duas ou mais ligações com um único íon. Com isso, eu vou ter a formação de um anel heterocíclico, né? Então, quando eu digo que é um anel heterocíclico, é porque eu tenho dentro da cadeia fechada átomos diferentes de carbono e geralmente com 5 ou 6 membros, tá certo? Isso porque geralmente anéis maiores, eles apresentam aí o entrelaçamento da cadeia e anéis com menos membros, né, 3 no caso, né, 2 não poderia, eu tenho uma tensão do anel muito grande e aí o anel acaba não se tornando estável. Um exemplo que eu posso colocar para vocês aqui é a glicina, né? Então vejam a glicina, né, que quando forma um complexo com o íon cobre, vejam bem aqui, uma molécula de glicina ligada ao cobre através desta extremidade e dessa. Então, aqui eu tenho uma molécula ligada ao íon cobre, o íon metálico cobre, através de 2 pontos. Então, eu tenho, né, aí já uma característica de que pode ser um complexo do tipo quelato. Vejam que é um anel de 5 membros, heterocíclico, né? Além do carbono, eu tenho nitrogênio, eu tenho oxigênio, eu tenho o próprio cobre, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um complexo do tipo quelato. Né? Nem todos os complexos formados vão ser desse tipo. Ele precisa atender a essas características para ser classificado como do tipo quelato. Aqui embaixo eu coloquei uma observação para vocês. Olhem lá. A seletividade de um ligante em relação a um íon metálico sobre outros se refere à estabilidade dos complexos formados. Quanto maior for a constante de formação do complexo metal-ligante, melhor a seletividade do ligante para o metal, quando comparada aos complexos semelhantes formados por outros metais. Né? Então, aqui essa observação trata a respeito da qualidade com que esse ligante, né, ele vai formar um complexo com aqui com cátion metálico, né? E a constante de formação, né, que é uma constante de equilíbrio, que a gente não vai falar muito sobre ela, mas essa constante de formação, lembrem que a constante, né, é uma medição do quanto uma reação caminha para frente, né, no sentido dos reagentes para os produtos. Então, quanto maior for essa constante de formação, mais estabilidade vai ter o seu complexo. Então, melhor é essa ligação entre ligante e íon metálico, né, para a formação do complexo. Né? É uma informação importante quando a gente estiver escolhendo qual é o titulante complexante, né? Qual é o ligante que nós vamos escolher para a minha análise. Então, dessa forma, né, o complexante, né, ou aquele ligante que nós vamos utilizar para a formação do complexo, é interessante que seja um agente quelante. O que é isso? Um ligante capaz de formar um complexo do tipo quelato, tá certo? Como a gente não está falando especificamente, né, do estudo dos complexos, que é um ramo da química, ali dentro da química inorgânica, tá certo? A gente precisa apenas de alguns poucos conceitos. Então, a gente entende o que é um ligante e um ligante que possa ser capaz de formar um complexo do tipo quelato, né? Eu posso chamar de agente quelante. Ou seja, quando ele formar o complexo com íon metálico, o meu complexo vai ter aquelas características que a gente conversou, né? Ele vai ser heterocíclico, de 5 ou 6 membros, tudo bem? Tem estabilidade e, além disso, vai ter algumas características bem importantes, como, por exemplo, o complexo do tipo quelato vai ser incolor, né? Isso é interessante para a sua análise porque não prejudica a visualização do fim da reação, né? Caso o complexo tivesse alguma coloração, você poderia ter uma perda de qualidade da visualização do ponto final, né? E lembrem que a visualização do ponto final, ela vai ocorrer com base, né, na mudança de coloração da solução.
O complexo do tipo quelato, ele também é hidrossolúvel, ou seja, não vai ocorrer a formação de precipitado desse complexo, né, o que também poderia prejudicar a visualização do ponto final, né, e também ocasionar erros na sua análise. E por fim, ele é estável, né, o complexo não dissocia. Os complexos, eles vão estar em equilíbrio e vão ter uma constante, que a gente chama de constante de formação, KF, tá? Quanto maior essa constante aqui, mais estável é o seu complexo. Então ele caminha muito de forma muito forte no sentido dos produtos, né, da esquerda para a direita. Isso faz com que você tenha um complexo estável que não vai dissociar ali mediante as possíveis alterações que poderão ocorrer na sua solução. Bom, e aí, já que nós estamos, né, falando desse ligante que precisa ser do tipo quelante, né, para formar os complexos do tipo quelato, né, eu coloco aqui para vocês qual é o que nós vamos, é, de forma muito objetiva e ampla, utilizar, tá? Então, esses agentes complexantes, né, eles vão ser utilizados para formar os complexos. Tá? Então, a formação de complexos inorgânicos solúveis, ela não é muito utilizada em titulações, porque eu geralmente não formo um complexo inorgânico, ou seja, onde o meu agente complexante é um composto inorgânico, né? Que de uma forma bem geral são aqueles compostos que não apresentam carbono na sua estrutura. Isso porque esses agentes complexantes, quando eles são inorgânicos, geralmente eles são unidentados, né? E quando eu tenho um ligante unidentado, eu não tenho a possibilidade de formar um complexo do tipo quelato. Lembrem que o complexo do tipo quelato, ele precisa que o ligante se ligue, né, através de dois ou mais pontos da sua estrutura ao íon metálico. Então, se esse complexante inorgânico só tem um ponto, ele não tem a possibilidade de ter uma segunda ligação, né? Isso uma única molécula, tá ok? Então, os unidentados, né, eles vão ter essas características, a baixa instabilidade. Isso significa que a constante de formação desse complexo ela é baixa, tá ok? E de difícil visualização do ponto final da titulação, principalmente devido à formação de precipitado ou de coloração para o complexo. Aqui eu coloco para vocês alguns exemplos de titulantes inorgânicos, né? Todos eles são unidentados. Quando eu falo de unidentados é porque eles só têm um par de elétrons para compartilhar, né? E os titulantes à medida que para qual analitos eles teoricamente seriam adequados para serem empregados em uma análise. Bom, então, vimos que os agentes complexantes do tipo inorgânico, né, não são muito bem utilizados devido às propriedades unidentado, baixa visualização do ponto final, baixa estabilidade. Tá? Então, quais agentes complexantes nós vamos utilizar? Então, geralmente os agentes complexantes, né, principalmente os do tipo quelante, utilizados como titulantes na volumetria de complexação são reagentes orgânicos, tá? Então, os principais complexantes, eles vão ser compostos orgânicos, por conta da sua sensibilidade e por conta da sua seletividade. Sensibilidade, né, ali de identificar baixas concentrações do analito, do íon metálico, e seletividade, porque dependendo do tratamento que você for aplicar na sua análise, você consegue ser bem seletivo para, né, o composto, o íon metálico que você quer quantificar. Então, dentro dessa perspectiva, né, de que os reagentes orgânicos são os melhores agentes complexantes utilizados numa análise volumétrica,
eu posso apresentar o grupo das complexonas, né, que são aminas terciárias, que também contém grupos ácidos carboxílicos, né, e que formam quelatos notavelmente estáveis com muitos íons metálicos. Então, é esse grupo aqui, né, da família dos compostos orgânicos que nós vamos ter como o grupo que vai abranger os principais reagentes utilizados como titulantes complexantes na minha análise complexométrica. E aí eu coloco para vocês, né, o exemplo que eu já citei no primeiro slide, né, que é justamente o EDTA, né, que é o ácido etileno diamino tetracético, né, ou também chamado de complexona 3 ou trilon B, e que é proveniente do sal disódico do EDTA. Falando um pouco sobre esse EDTA, né, ele é um ácido fraco, né, eu tenho aqui os valores de pK, né, dos seus hidrogênios ionizáveis, né, então observem, né, como ele é um ácido fraco. A gente já falou da questão de que geralmente os ácidos polipróticos eles são ácidos fracos. E a fórmula estrutural do sal disódico, né, que pode ser representado por esta fórmula química, né, que é um sal bastante solúvel e que é utilizado na preparação do ácido, né, etileno diamino tetracético. Observem aqui que é uma amina terciária, né, então eu tenho 3 substituintes ligados ao átomo de nitrogênio e eu tenho também os grupos ácidos carboxílicos, que é o que caracteriza os compostos do tipo complexona, tá? Aqui eu tenho a fórmula específica do ácido carboxílico, tá certo? Aonde estão sendo identificados os chamados sítios de ligação, né? Que são os ligantes, os pontos de ligação, que é aonde essa molécula ela pode se ligar a um ou outros íons metálicos. Então aqui eu tenho 6 sítios, tá certo? 4 deles estão aqui nos grupos carboxílicos e 2 deles estão nos grupos aminas, né? Então o EDTA ele é um ligante hexadentado, ele tem 6 pontos. Em cada um deles aqui eu tenho um par de elétrons que é capaz de ser compartilhado numa ligação covalente dativa ou coordenada, né? São 2 nomes para a mesma. A forma ácida do DTA é geralmente representada por H4Y, né, onde estão indicados os 4 hidrogênios dissociáveis do ácido. 1, né, bem aqui, 2, 3 e 4. Os 4 hidrogênios dissociáveis. E aqui eu mostro para vocês, né, a equação que ocorre entre o sal, né, disódico do EDTA e um cátion metálico, aqui representado pelo Me com valência mais 2. Observem que nesse processo de formação do complexo, tá bem? Eu tenho aqui a formação do complexo, observem aqui, né, de uma forma geral, o composto cíclico ocorrendo, né, a formação de um ciclo, tá certo? E a liberação de 2 íons H+. Então, para cada vez que o EDTA, uma molécula de EDTA, reage com o cátion metálico, eu tenho a formação de um complexo e tenho a liberação de 2 íons H+. Isso daqui, né, essa liberação desses 2 íons H+, gera uma acidificação no meio, que pode ser muito prejudicial quando eu estiver falando, né, de dissociação. Observem que eu tenho uma equação em equilíbrio e o pH, a mudança do pH, né, pode alterar esse equilíbrio. Já vimos isso, nós já sabemos que o pH pode alterar o equilíbrio, né, de uma reação, né? Então eu preciso me preocupar com essa formação de íons H+. Ela vai ocorrer em qualquer processo de complexometria envolvendo o EDTA, mais especificamente. A gente vai já conversar sobre essa situação. Então,
O ligante EDTA, né, é sem dúvida o mais importante nas titulações complexométricas. Observem aqui, né, uma visualização tridimensional do que seria o complexo formado com EDTA, né, o cátion metálico estaria bem aqui, tá certo? E esse seria a estrutura desse complexo. Então, a figura mostra, né, a estrutura proposta para o complexo metal EDTA, onde o ligante apresenta hexacoordenado, tá certo? O EDTA ele forma quelatos com todos os cátions, exceto os metais alcalinos, tudo bem? O sódio, o potássio, o pessoal que está ali na primeira coluna da tabela periódica. Muitos dos íons metálicos não usam todas essas posições coordenantes, né? O ligante ele tem aqui, né, os 6 pares de elétrons para compartilhar. Se o íon metálico, né, que vai se ligar ao esse EDTA, vai utilizar os 6, 4, 5, 3, 2, 1, isso vai depender principalmente da característica do íon metálico. E por fim, o EDTA sempre reage com íons metálicos na razão molar de 1 para 1, não importando a carga do cátion, como nós vimos lá no slide anterior, né? A molécula de EDTA, quando encontrar o cátion metálico, vai formar um complexo, independente de quantas ligações vão ser formadas entre esses dois. Mas a proporção, né, a estequiometria da reação, sempre vai ser uma molécula de EDTA para um cátion metálico, resultando na formação do complexo e na liberação de dois íons H+. Nesse momento, vamos falar a respeito da importância do pH nas titulações com EDTA, né? Vimos que nesse processo de formação de um complexo, nós vamos ter a liberação de íons H+, né? E o controle dessa acidificação do meio é fundamental para que a gente possa evitar, né, o deslocamento do equilíbrio no caso de formação do íon complexo. Então, aliás, do complexo, não do íon complexo, tá? Então, devido à liberação de íons H+, a solução ela deve ser inicialmente tamponada para se evitar uma variação muito grande no pH durante a titulação. Então, para diferentes analitos, vai existir, né, um valor de pH a partir do qual a formação desse complexo ela é favorecida. Então, se eu vou ter um favorecimento da formação do complexo de acordo com a sua estabilidade em um determinado valor de pH, é importante que durante a titulação eu mantenha esse valor de pH constante, justamente para continuar favorecendo a estabilidade do complexo. E aí, o EDTA ele entra, né, como um dos titulantes mais utilizados, né, principalmente devido à sua ampla faixa de utilização de pH, tá ok? E aí eu coloco para vocês essa observação, que durante a titulação deve-se evitar uma quantidade muito grande de solução tampão, né, o que poderia levar a uma dificuldade na determinação do ponto final. Então, trabalhar não só com a ordem correta de adição dos reagentes, como a quantidade é fundamental para que a gente tenha aí o estabelecimento adequado da minha reação química. Bom, aqui nesse gráfico, vocês podem observar a faixa de estabilidade do pH dependendo do íon, né, que vai formar o complexo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o ferro, o índio, né, na faixa geralmente próximo a pH igual a 2. Eu adianto aqui para o zinco, para o alumínio, né, e para o cobalto na faixa próxima ao 6. O cálcio aqui entre 8 e 10,
magnésio muito próximo do 12, né? Então, dessa forma, a gente consegue observar que, dependendo da faixa de pH, eu tenho aí, né, uma preferência pela formação de um complexo de maior estabilidade, dependendo do íon metálico, tá certo? Então, para diferentes analitos, existe um pH adequado para a titulação. A escolha, né, do pH confere seletividade para algumas espécies. Então, se, por exemplo, aqui no caso, né, do cálcio e do magnésio, entre 8 e 12, observe que junto com ele só tem o estrôncio, né? Então, se eu trabalho uma reação química nessa faixa de pH, todos esses íons aqui, caso eles estejam presentes, eles não vão ser favorecidos de formar um complexo de estabilidade, porque a estabilidade do complexo formado por eles está nessa região aqui, geralmente abaixo de pH igual a 8. Então, manter o controle do pH é fundamental para a seletividade da reação química, né, da titulação complexométrica. Só voltando aqui, então na complexometria, o pH da solução da amostra ou do titulado, né, no caso de análises volumétricas, é importante para garantir a seletividade e, portanto, a exatidão da análise. Aqui eu mostro para vocês que aqui eu tenho uma exemplificação do que seria o EDTA, tá ok? H2Y2-, e aqui eu tenho o cátion metálico. Observem que os cátions aqui exemplificados, cada um deles tem um número de oxidação. E independente do número de oxidação, eu tenho a formação do complexo, né? E tenho aí a formação de dois íons H+, como a gente já havia comentado, né? Então, à medida que ocorre a reação, essa concentração de íons H+ vai aumentando na solução, e o que provoca um deslocamento do equilíbrio, né, para a esquerda, o que poderia, né, o que estaria contribuindo para a instabilidade do complexo, para sua dissociação. Então, nesses casos, como já disse, aumenta-se o pH do meio para que as hidroxilas reajam com os íons H+, formando água pouco ionizada. Então, eu vou neutralizar essa concentração de íons H+, através da introdução de hidroxilas. Por isso que geralmente se eleva o pH do meio reacional. Então, eu coloco, né, essa elevação através da adição de uma solução tampão básica, né, que vai ali disponibilizar hidroxilas para neutralizar esses íons H+, à medida que eles forem sendo produzidos. Assim, a solução tampão, né, ela é utilizada para aumentar e manter elevado o valor do pH, para que o equilíbrio seja mantido deslocado para a direita. E aí uma informação interessante é que o pH da solução depende da estabilidade do complexo formado, como eu mostrei para vocês, né, no gráfico, no slide anterior. Então, quanto maior for a estabilidade desse complexo, né, o pH ele pode ser mantido em valores menores, tá bem? E quanto menor for a sua estabilidade, mais elevado necessariamente vai ser esse valor do pH, né? Então, quando eu observo lá, se eu voltasse lá no gráfico, né, eu poderia dizer que esses complexos formados aqui com cálcio, magnésio e estrôncio, geralmente são complexos de menor estabilidade. Por isso que eu trabalho com faixas de pH elevada. Os complexos como ferro, índio, escândio, mercúrio, né, eles são complexos mais estáveis. Por isso que a faixa de pH aqui é menor, entre 2 ou 4. Então, a estabilidade, né, desse complexo está diretamente relacionado à faixa de pH, tá bem? Então, quanto menor a estabilidade do complexo metal EDTA, mais alto o pH em que a titulação do metal com EDTA deve ser efetuada. Dentro da análise complexométrica, eu tenho também os chamados agentes emascarantes ou agentes mascarantes, né? Vocês poderão encontrar nos livros essas duas denominações, tá bem? Então,
Além do EDTA, né, certas substâncias presentes em solução podem formar complexos com os íons metálicos e, como consequência, competir com a reação básica da titulação. Estes complexantes podem ser adicionados propositalmente para eliminar interferências, e aí eu chamo de agentes mascarantes ou emascarantes. Então a gente já consegue observar aqui que a função desses agentes é justamente coibir a ação das interferências, que poderiam atenuar ou acentuar o seu resultado. Aqui eu coloco para vocês o exemplo do alumínio e do magnésio, né, que quando presentes em uma amostra, podem ser determinados por titulação com EDTA após o mascaramento do alumínio com fluoreto, né? Então, o alumínio ele interfere na quantificação do magnésio. E aí eu consigo mascarar a atuação desse alumínio através da adição de fluoreto, atuando aí como um agente mascarante. A mesma coisa o níquel e o chumbo, que quando presentes, né, em uma amostra, podem ser determinados com titulação com EDTA, né? E esse níquel ele precisa ser mascarado com uma solução de cianeto, que vai formar um complexo, né, de maior estabilidade com esse níquel, assim evitando que ele interfira no resultado da minha análise. Então, o EDTA, né, ele vai formar quelatos com muitos metais, e isso é uma desvantagem. Por isso que, na maior parte das titulações complexométricas com EDTA, será necessário a utilização de agente mascarante, né? Então, a gente precisa evitar essa ação. Então, os agentes mascarantes, eles são, de uma forma geral, complexantes auxiliares que reagem com os interferentes, formando complexos com estabilidade mais elevada. Olha lá. Então, o EDTA, né, quando ele forma um complexo com interferente, ele forma um complexo de menor estabilidade do que aquele complexo interferente agente mascarante ou emascarante, que tem maior estabilidade. E por conta disso, ele vai se manter formado dentro da tua solução. Então, aqui algumas observações. Então, após a adição do agente mascarante, ficará apenas o metal de interesse para reagir com o EDTA. O EDTA não deve reagir com o interferente e, caso reaja, vai formar um complexo de baixa estabilidade que vai dissociar. O complexo interferente agente mascarante deverá ser mais estável do que o complexo interferente EDTA. E o agente mascarante não deverá complexar com o metal de interesse, ou, se o fizer, esse complexo metal agente mascarante deve ter estabilidade menor do que a do complexo metal EDTA. Observem que nesse processo, né, de análise baseado na titulação complexométrica, é fundamental, né, prever a estabilidade desses complexos para garantir que a execução, né, das reações que vão ocorrer, elas ocorram, né, de forma correta, evitando possíveis erros, como, por exemplo, o metal formar um complexo com agente mascarante de grande estabilidade e, por conta disso, né, não ficar disponível para ser quantificado pelo EDTA. Isso seria um erro muito grande na sua análise, caso você não preveja, né, essas estabilidades dos complexos formados. E os indicadores metalocrômicos? Bom, esses indicadores são em geral, na realidade, corantes orgânicos que formam quelatos coloridos com os íons metálicos. Hoje existe uma indicação de que existem mais de 200 compostos, né, que podem ser utilizados como indicadores metalocrômicos. Esses indicadores eles vão ter basicamente é,
a mesma função do indicador ácido-base, que é justamente mostrar o ponto final da titulação. Né? Aqui eu coloco para vocês a frequência, né, que geralmente eles são visualmente detectados entre 10 a menos 6 e 10 a menos 7 mol por litro, né, e que eles têm uma intensidade, né, de coloração significativa no processo reacional. Para se conseguir, então, uma boa detecção do ponto final da titulação, deve-se evitar a adição de grandes quantidades do indicador. Geralmente, os métodos, eles não colocam, né, o quanto você deve adicionar de indicador, né? Pelo menos a linguagem ela é subjetiva, uma pitada, algumas gotas, né? E é importante que essa adição do indicador ela não seja excessiva para que não gere uma coloração muito forte. Já observem que esses indicadores já vão apresentar naturalmente uma intensidade na coloração que é bastante significativa. Bom, aqui eu mostro para vocês o que geralmente ocorre no meio reacional quando eu vou lidar com a utilização do indicador. Então, esse indicador metalocrômico, ele tem uma coloração que eu chamo de coloração 1, quando ele se encontra sozinho. Ele está lá no pote dele, né, aguardando para ser utilizado. Então, quando esse indicador ele é colocado em contato com o íon metálico, né, de análise, que é o analito, ele vai formar um complexo, né, que vai apresentar uma coloração, tá certo? À medida que o EDTA começar a ser adicionado para, né, no processo de titulação, formar um complexo com o íon metálico, observem que o que vai ocorrer é uma transferência do cátion metálico do complexo com indicador para a formação de um complexo com um metal, com o EDTA. Né? Então, chega um momento em que o indicador vai ficar de fato sozinho. E aí a gente vai poder visualizar a sua cor 1, que foi uma cor que a gente não tinha visualizado antes. A gente começa visualizando essa cor, né, que eu chamo de cor 2, que é quando eu coloco o indicador na solução e ele forma um complexo com metal, e depois eu vou ver a cor 1, que é quando ele se encontrar sozinho, depois de ter transferido o metal do complexo com indicador para o EDTA. Então, o ponto final ele é acusado pela passagem da cor 2 para a cor 1, e o complexo metal-indicador deve ser instável para não dissociar, porém menos estável do que o complexo metal-EDTA. Isso porque preciso garantir com que esse íon metálico, né, depois saia desse complexo e forme o complexo com o EDTA. Mostro aqui para vocês a estrutura do indicador chamado Éril-T, ou negro de Ereocromo T, que é um indicador metalocrômico muito utilizado. Algumas informações aqui. Ele é azul como indicador livre, né? E ele vai formar complexos estáveis de coloração vermelho vinho, né? Então, quando esse indicador formar um complexo com metal, a primeira cor que nós vamos ver é essa daqui, vermelho vinho. E quando ele estiver depois sozinho, eu vou verificar a coloração azul. As titulações com EDTA na presença deste indicador são geralmente realizadas entre pH 8 e 10. Na formação do quelato metálico, né, com o íon metálico, ele vai se ligar ao metal pelos dois átomos de oxigênio do grupo fenólico, tá? Este e este daqui, tá bem? Que perdem os hidrogênios, e pelo grupo azo, né? Então eu vou ter bem aqui o grupo azo, que também vai ser um ponto de ligação desse complexo com o íon metálico, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui, aqui e aqui, tá? Ele é usado nas titulações dos íons magnésio, cálcio, estrôncio, bário, cádmio, chumbo, manganês e zinco, né? E geralmente a solução, quando eu utilizo este indicador, né, o negro de Ereocromo T, muitos até chamam de EBT, né? A solução ela é comumente tamponada em pH 10 com um tampão amoniacal.
Aqui eu tenho a cor do indicador negro de heliocromo T sozinho, né? Vejam a coloração azul. E aqui eu tenho ele complexado com o metal. E aí eu tenho essa coloração vermelho vinho, tá? Ele que é muito, geralmente nessa formação de complexo aqui, geralmente eu tenho cálcio sendo quantificado, tá? Então o comportamento de tais indicadores é um tanto complicado pelo fato de que a sua cor depende do pH da solução, né? Então voltamos ao ponto da importância do pH. O pH que você está utilizando também vai estar relacionado com o indicador que você deve utilizar, tá bem? Para que você possa utilizar um indicador que forme complexos estáveis dentro daquela faixa de pH que você está tamponando. Aqui eu tenho um outro indicador, que é o Calcom, ou azul de heliocromo R, tá certo? Ele é azul como indicador livre, ele forma complexos estáveis de cor vermelho vinho e geralmente ele é trabalhado na faixa de pH igual a 12. Aqui eu tenho a murexida ou purpurato de amônio, tá certo? Ele é um bom indicador para titulação de cálcio em soluções alcalinizadas com hidróxido de sódio aproximadamente com pH igual a 12, tá? Em meio fortemente alcalino mostra uma coloração violeta azulada que muda para vermelho vinho numa faixa de pH abaixo de 9. E geralmente formam um complexo com cálcio, né, murexida e cálcio, né, cuja coloração vai ser o salmão rosa. Seguindo para o momento final dessa nossa primeira parte dessa videoaula, né, nós vamos ver agora algumas considerações práticas da titulação volumétrica, né, no caso aqui envolvendo a determinação de cálcio e magnésio com EDTA. Então, eu posso fazer essa determinação, por exemplo, para amostras de calcário, né, aonde se precisa determinar o teor de cálcio e magnésio e assim avaliar, né, a pureza, de uma forma geral, de fato, a pureza dessa amostra de calcário que vai ser utilizada para a correção da acidez. Posso também utilizar na determinação de cálcio e magnésio em amostras de água, como por exemplo água de irrigação, assim também como solos de uma área plantada, tá certo? Lembrando que eu estou colocando como exemplo uma das determinações complexométricas que seria de cálcio e magnésio com EDTA. Então, nessa análise, nós vamos trabalhar com duas faixas de pH, pH 10 e pH 12. Então, toda amostra, né, seja calcário, cálcio, magnésio, calcário, água ou solo, quando eu for fazer a determinação de cálcio e magnésio, toda amostra ela vai ter, né, retirada ali duas alíquotas, uma para trabalhar em pH 10 e a outra para trabalhar em pH 12. Isso porque em pH 10 eu faço a quantificação do cálcio e do magnésio, sem distinção. O EDTA, que vai ser o titulante, ele vai ser adicionado e vai formar complexos, tanto com o cálcio como com o magnésio, né? Então, eu não vou ter como dizer, isso daqui foi o que ele reagiu com cálcio, isso daqui foi o que ele reagiu com magnésio. Não, ele vai quantificar os dois, mas isso quando eu estiver trabalhando com um tampão, né, cujo valor tamponado vai ser pH igual a 10. Quando eu trabalho com uma faixa de pH igual a 12, geralmente pela adição de uma base forte, como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, eu já estou fazendo uma quantificação apenas do cálcio. Isso porque o magnésio ele reagiu com a hidroxila proveniente da base forte e formou
né, um complexo de estabilidade, né, que vai se precipitar, apesar de visualmente você não ver essa precipitação, mas ele vai retirar o magnésio do meio reacional. Então, observem, eu tenho uma amostra. Essa amostra sempre vai ser, eu vou ter ali duas alíquotas para que eu trabalhe em pH 10 e em pH 12. Em pH 10, eu estou fazendo a determinação do cálcio e do magnésio, sem distinção, e em pH 12 eu estou fazendo somente a quantificação do cálcio. Com isso, a gente já consegue prever uma maneira, né, da gente saber o quanto de fato eu estou titulando só o cálcio e quanto de fato eu estou usando para titular somente o magnésio, tá bem? Então, olha lá, a elevação do pH da solução para 12 é efetivada adicionando então a solução de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio por serem bases fortes. Então aqui eu tenho um esquema geral, né, que nos auxilia nessa determinação. Então observem aqui uma amostra, seja ela calcário, solo, água ou algum outro tipo de amostra. Desta amostra eu vou trabalhar com duas alíquotas, a alíquota 1 e a alíquota 2 da mesma amostra. Na alíquota 1, eu vou adicionar uma solução tampão básica, está aqui, né, hidróxido de amônio e cloreto de amônio, tamponando o pH em 10. Eu vou adicionar trietonolamina e KCN, que são considerados agentes demascarantes, e o negro direocromo T, o EBT, tá? E aí eu vou fazer a titulação e vou encontrar o volume 1. Esse volume 1 é o volume gasto na titulação do cálcio e do magnésio. Como é que eu sei disso? Por conta da faixa de pH que eu estou trabalhando. Vamos para a alíquota 2. A alíquota 2, vejam que eu não vou mais adicionar a solução tampão. Agora eu vou adicionar uma base forte, elevando o pH para 12. Trietonolamina e KCN, que são considerados os agentes demascarantes, né, que vão eliminar os interferentes, e vou utilizar como indicador Calcon ou Murexida, tá? E vou fazer a titulação. Como eu estou fazendo uma titulação em pH 12, aqui eu estou titulando somente o cálcio. Observem, se na alíquota 1 eu cheguei a um volume gasto de titulante para titular cálcio e magnésio, e na alíquota 2 da mesma amostra, eu vou achar um volume gasto para titular somente o cálcio, basta, né, avaliar aqui a diferença entre eles, fornece para você o volume gasto, né, para a titulação somente do magnésio. É com essa informação que nós vamos trabalhar, né, e vamos seguir para os cálculos envolvendo titulação volumétrica.